Durante a delação, Mauro Cid, ex-tenente-coronel que fazia tudo para o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, entrou em pânico e quase pirou quando viu seus pertences saindo do Palácio da Alvorada, a residência oficial aí da presidência, né? E um detalhe, a resposta da Michele confirma a delação. Vamos ver agora no plantão do Meteoro. A gente vai trazer aqui para informações sobre isso. Eu vou trazer a Day Oliveira na tela. Inclusive tá aí, ó, o arroba da Day tá na tela, arroba da NJ Oliveira, para você seguir a Day em todas as redes sociais. Day, uma hora ela ia ter que sair, né? Perdeu a eleição, tem que sair. Mas, ao que parece, não queria não, né? Nem um pouco, eu não tinha dúvidas disso, mas o Mauro Cid resolveu entregar todo o esquema e que delícia, viu? A gente está falando que a delação do Mauro Cid foi meio que a cereja do bolo dessa denúncia do Bolsonaro. Por quê? Porque ele só narra todos os detalhes que a gente já imaginava, já estava nas nossas cabecinhas, assim, mas a gente precisava de alguém ali dentro para contar o que acontecia, né? E o Cid foi essa pessoa. Então, a gente tem as imagens, inclusive, não só o texto, mas a gente tem também as imagens dessa delação do Mauro Cid, e as imagens o Cid diz ali, por exemplo, um dos dias, né, que a Michele é uma daquelas pessoas que ficavam cercando o Bolsonaro para pressionar, porque alguma coisa tinha que ser feita, e ele deixa ali evidente que a Michele, ela deu um piripaque ali, ela deu um pitizinho na hora que ela viu as coisas saindo do palácio. Que coisa chata, né? Ai, que coisa triste imaginar esse piti da Michele. Que barra. Eu vou te pedir. Ai, que barra. Cadê o menor violino do mundo, gente? Eu vou te pedir para trazer o vídeo da delação do Cid, por favor, Lúcio, para a gente só saborear um pouquinho. E a própria primeira-dama, né, quando ela... Mas aí é muito mais desespero de mulher, né, que quando ela viu a mudança dela sair, ela quase que pirou, né? Então, pânico. E aí... O que ela falou? Não, ela falava que a gente tinha que fazer uma coisa, tinha que fazer uma coisa. Isso lá no final do... Já no final, já de dezembro final, ali. Né? Que compunha também. Que é o referido grupo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Que fique claro, né? Esse teclado não é da Sofia Labanca. Parece, inclusive. Assim, tem alguma situação mais específica em relação a essas pessoas, assim, mais contundente, que o senhor se recorde? Não, essas pessoas iam, eles falavam com o presidente, almoçavam com ele, passavam a vez da tarde com ele, depois iam embora. Assim, eu não sei, eu não vi se levavam documentos, se discutiram documento, mas ia, aí passava 2, 3, 4 dias sem ir, aí depois voltava de novo e falava mais com o presidente. Então, mas as conversas eram sempre no sentido que o presidente tinha que fazer alguma coisa, que ele tinha que... basicamente era, isso vai ser perseguido, isso vai ser preso, os filhos vão ser presos, todo mundo vai ser preso, né? Tem que fazer alguma coisa, a reeleição foi roubada, foi fraudada, né? Então, as envolvidas pessoas conversavam constantemente com o presidente, no intuito de convencê-lo a dar um golpe de Estado, tendo como... Mas eu volto naquela ideia, pessoas estavam incentivando ele a fazer alguma coisa, mas sem respaldo e sem nada. Tem que fazer. O grande mote era o povo, só tem os caras. Tá aí. Vai todo mundo ser preso mesmo, né? Pois é, Lu, eu tava até procurando um botão aqui para desmutar, nem consegui achar o botão de tanta felicidade de ver esse vídeo do Cid, que eu já vi várias vezes. Mas qual é a questão desse vídeo do Cid? Vamos contar uma coisa, a Sil aqui falou no nosso chat ao vivo, uma das principais coisas que eu vi batendo em toda essa delação do Cid, que é quanto essa galera ligada ao Bolsonaro tem ódio às mulheres, é muita misoginia, né? Desde o começo, inclusive, a delação do Cid, um dos principais pontos, ele fala que o Bolsonaro queria vender as joias para pagar ali a multa para Maria do Rosário, que foi uma multa de R$10 mil, o Bolsonaro não tinha R$10 mil para pagar a multa para Maria do Rosário, e também não tinha um valor para pagar aquelas multas ali das motocicletas que ele andava sem capacete. E nesse vídeo também, ou seja, uma mulher é culpada pelo Bolsonaro querer vender um Rolex, que ele ia vender um Rolex para pagar uma multa, de uma indenização de R$10 mil de danos morais depois de ter xingado de tudo quanto era nome. A Maria do Rosário, inclusive, para quem não lembra, a gente já fez um post sobre isso, o momento em que ele aponta o dedo e disse que não
faria uma violência sexual para ela porque ela não merecia, é nessa linha o Bolsonaro, tá, gente? Isso aconteceu há muitos anos, infelizmente, se ele tivesse sofrido ali naquela época impeachment, um processo sério da Comissão de Ética, talvez ele nem chegasse a ser presidente da República. E agora, o Cid, nessa delação, ele fala, né, traz a ideia de que a Michelle não suportou, né, gostou de ver as coisas saindo, e diz assim, né, coisas de mulher, né, como ela ficou nervosa ali, coisas de mulher. Não entendo que desespero é esse, porque o próprio Bolsonaro era aquela pessoa, figura histérica, que chega, mudava a voz afinava, tanto o Bolsonaro quanto o Silas, quanto o Nicolas fazem isso, né? Eles ficam nervosos, ficam histéricos, afinam a voz, gritam, são muito dessa linha. Mas o histérico nesse caso, a histeria nesse caso, sempre é voltada para a mulher, sempre é uma linha feminina, sempre é uma linha do pejorativo. Vamos entender o que é isso, e isso vem de um ponto, tá? Na misoginia. Mas, tirando isso, a gente vai sentir a sarro da Michelle, porque a Michelle é isso, né, gente? Uma pessoa que se associa e não trata a Michelle como é aquela pessoa tranquila, um amor de pessoa que está ali ao lado do Bolsonaro, porque, sei lá, não tinha opção melhor na vida. Não, Michelle, ela sabe muito bem o que ela quer, aonde ela está, ela é uma pessoa inteligentíssima, inclusive, muito mais perigosa do que o Bolsonaro, justamente porque ela sabe jogar, é uma pessoa estratégica. Se ela não fosse uma pessoa inteligente, ela não estava ali no meio dessas cobras criadas, vamos botar assim. E aí, a Michelle, ela deu uma resposta. Eu vou te pedir, por favor, Lúcia, para colocar a matéria da Metrópolis, que a Michelle lançou estava meio que, né, descompensada. Olha só, a Michelle, ela diz, o título já é fantástico, que diz que Cid citar lá, né, a Michelle fala sobre o Cid citar na delação, e ela fala que é um momento de perturbação mental. Por quê? Só porque o marido perdeu a eleição? Porque isso seria um momento de perturbação mental, enfim, né? Ou será que é porque ela sabia de toda uma trama que poderia levá-lo para a cadeia? E o Cid fala que todas as pessoas que chegavam perto do Bolsonaro diziam, olha, presidente, o senhor precisa fazer alguma coisa, porque senão você vai ser preso, vai ser perseguido. Perseguição não acontece, mas a prisão pode ser, sim, iminente de acordo com o que a Polícia Federal disse que o Bolsonaro fez. Não foi pouca coisa. E aí, né, a Michelle foi questionada, e ela, quando, né, a imprensa, ela disse apenas que isso aí é momento de perturbação mental. Ela não aprofundou mais a pergunta dos jornalistas, e ela declarou ainda que a verdade prevalecerá sempre. Ela e o marido não têm nada a temer. É apenas a informação de que ela soltou ali para a imprensa quando foi questionada pela delação do Cid. E aí a coisa, tá? Ela não negou que, de fato, ela ficou ali instável, que ela realmente ficou chateada com o que aconteceu. Ela não nega. É mais um ponto de colaboração que o Paulo Cid, ele entregou toda a realidade. Inclusive, a gente tem aí mais uma outra informação que saiu, de que o Bolsonaro tentou ter acesso a toda a delação do Cid antes do momento. E eu não sei se vocês percebem também a fidelidade, de alguma forma, do Cid, porque ele ainda chama o Bolsonaro de presidente, tá? O presidente, isso é muito comum na comunicação, é algo que eu repudio, se passou ex, para mim é ex-presidente, acabou, mas ele ainda cita o presidente, que ele ainda está ligado àquela imagem do Bolsonaro poderoso, mesmo delatando, né? Inclusive foi preciso o Alexandre de Moraes dar aquela prensa do tipo, irmão, essa é a sua última chance, bora, fala o que você sabe falar, canta, passarinho, a sua delação vai cair, canta, porque vocês lembram que o Mauro Cid, a cara do Lúcio tentando segurar, sabe? Vocês lembram que o Mauro Cid também tentou enganar, né, de certa forma, a Polícia Federal. Ele não entregou tudo que tinha dentro do seu celular. Foi a própria Polícia Federal que foi fazendo um processo de escuta, que identificou, né, gravações, áudios que foram enviados. O Mauro Cid tentou ali driblar a Polícia Federal, e eu era uma das pessoas que questionava, poxa, será que Cid realmente entregou tudo que sabia? Não li ainda as 800 páginas, tá? Eu acho que eu estou na 400 alguma coisa da delação, estou ali no meio, mas eu vou mergulhar nesse final de semana, porque deve ter muito mais coisas aí que o Cid trouxe para a gente, e que aponta, né, todo esse caminho que o Bolsonaro e sua família trilhou para, assim, tentar um golpe de Estado. E não, a Michelle Bolsonaro, ela estava em todo o processo, ela sabia de todo o processo, apesar de não ser, e aí é uma coisa, né, a Michelle, ela, de fato, vem se livrando, tanto do processo das joias, quanto do processo dos atentados, né, do golpe de Estado do 8 de janeiro. Até então, a Michelle consegue se livrar de absolutamente tudo. Isso, inclusive, mostra
o quanto a Michelle é uma pessoa que, apesar de saber, de certa forma, do processo, de estar dentro do processo, de certa forma, não virou réu, não foi citada. E quando eu falo saber, é isso, né? Ela vê as coisas saindo e ela diz, segundo o Cid, tem que ser feita alguma coisa. E o que seria feito? Acho que essa pessoa talvez saiba mais do que a Polícia Federal está apontando até agora, né? Enfim, deixa aí para a Polícia Federal esse indiciamento. E você, Lúcio, o que é que você acha? Pois é, essa delação do Mauro Cid, né, são muitas páginas, né, de fato, como a Dai falou, a gente ainda está se afundando aí para entender tudo que ele falou, né. Lembrar que delação por delação, necessariamente, não é considerado uma prova cabal, né, ela faz parte de um processo, mas nessa altura do campeonato, a PF já tinha muitas informações, então a delação ela serve para conectar informações, serve para conectar fatos que já foram investigados, só que com a narração de alguém que esteve presente nos fatos, isso ajuda você a conectar a linha do tempo, né? Serve inclusive também para você montar esse quebra-cabeça, às vezes tem alguma pecinha faltando e uma delação pode ajudar numa investigação. Então não é que a questão assim, o Cid falou, então por isso a gente vai prender. Mas é toda uma parte de uma investigação. E a PF já tinha muita coisa. Por isso que quando o Alexandre de Moraes pressiona o Cid, ele pressiona porque ele sabe que o Cid está faltando com informações, está faltando talvez até com a verdade. Né? Senão ele não pressionaria. Não é uma coisa assim, olha, você tem que falar o que eu quero. Não é isso que não é assim que funciona. O que funciona eu tenho informações aqui, eu preciso confirmar essas informações ou ver se de fato essa pessoa, a testemunha, não está faltando com a verdade, porque eu já sei a versão. Eu só preciso que ele apresente a versão na voz dele, né? Então, isso tudo é estratégia, né? Estratégia. Quando você coloca duas pessoas para narrarem o mesmo fato separadas, é uma estratégia também. Né? Porque aí você consegue pegar incongruências aí entre as informações. Então, tudo isso, essa delação do Cid, ela traz isso, né? Você consegue confirmar algumas informações do que já tinha de investigação. E, de fato, né? Inclusive, na Metrópole está escrito aqui, que nas quase 500 páginas de depoimento, Cid listou os integrantes dessa ala mais radical, mencionando nomes como Onyx Lorenzoni, Jorge Saif, Gilson Machado, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, o general Mário Fernandes e a própria Michelle Bolsonaro. Então, a própria Michelle Bolsonaro está aí sendo considerada pelo Mauro Cid na delação como da ala mais radical, ou seja, de quem queria de fato um golpe de Estado. Né? Então ela não é boazinha, ela não é queridona, né? A gente tem que ficar de olho na Michelle Bolsonaro. Mais algum ponto, Dai? Ou ficamos por aqui? É isso mesmo. Inclusive, a Michelle está querendo aí ser presidente, né? Está na corrida para 2026. É bom ficar de olho mesmo na Michelle Bolsonaro. Muito bem, e eu peço para você ficar de olho também agora no QR Code que eu vou colocar na tela para você se tornar membro do Clube do Fim. Grande abraço, até a próxima.